Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Bom domingo, né? Fora esse calor que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Ah, que delícia! Se você não gosta de calor, eu gosto de calor se eu tenho tempo para curtir o calor. Se eu tenho tempo de uma praia, sair com os amigos, ou tá aí, enfim. Mas hoje o assunto, primeiro, meu nome é Helena Rodrigues. Se você caiu de paraquedas aqui, obrigada, viu? Tem problema, Helena, você não pinta o cabelo, teu cabelo é enrolado, tu é feia. Gente, eu tô tão acostumada com essas coisas, mas se você soubesse como isso me incomoda, só que não. Mas assim, eu gosto de deixar assuntos para vocês, até por conta da realidade de tudo que a gente está vivendo, né? Eu sou psicanalista, sou doutora em psicanálise freudiana, né? Não sei muito, eu tenho muito que aprender ainda, sou formada em TCC, terapia cognitiva comportamental, fiz teologia, um pouco de filosofia e migrei para a área de estudos. E não trabalho ainda com a área de estudos, mas vamos lá, gosto de pesquisa, gosto de avaliar pessoas, é o que eu amo, trabalhar com pessoas, enfim. E não sou essa milionária que vocês acham que eu deveria ser, não, quem dera, mas eu sou milionária de alma, de bem-estar, de saúde, e eu tenho que estar bem. Nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre o que você tem, entendeu? Eu vim falar sobre aquela Isabel que faleceu, a Isabel Veloso, né, que deixou pra gente aí, para algumas pessoas, muita gente falou sobre ela, falou mal dela, até um certo momento eu cheguei a questionar a postura dela, mas eu nunca, assim, imaginei que ela teria um nível de maturidade. O primeiro vídeo que eu assisti dela foi num podcast que todo mundo sabe, que seguiu a vida da Isabel Veloso sabe, e eu fiquei assim muito impactada com as palavras de uma menina de 15 ou 16 anos na época, né? É óbvio que para você chegar no nível de maturidade desse, é uma introspecção muito grande. Você tem que ser exposto a uma realidade e um nível de introspecção e maturidade que poucas pessoas têm. Eu, com a minha idade, 50 e tantos anos, eu não atingi esse nirvana, né? Essa paz que ela atingiu, que é uma paz por ela ser cristã, talvez não, com certeza ela encontrou isso em Cristo, e para ela foi muito importante entender a transcendência da vida dela, entender tantas coisas. E ela, naquela luta com relação ao câncer, a mente dela foi se expandindo de tal forma dentro da espiritualidade. Eu penso assim, gente, é uma forma que eu tenho de pensar. E ela foi se expandindo tanto, não vou deixar que algo me paralise. Quero ser mãe, quero casar, enquanto a vida eu vou continuar vivendo e doando e dando o meu melhor para mim e para minha família. Isso aí vocês podem ter certeza que o viver para ela era lucro. Então ela vivia aquilo que muitas pessoas hoje têm medo, né, da morte. E ela uma vez falou numa das entrevistas, você deve saber, vocês devem ter assistido, eu quero que você... Eu não fico triste em saber que eu vou morrer, eu fico triste em saber da tristeza de quem vai ficar, que vai lembrar daquilo que eu deixei, que vai lembrar das coisas que eu deixei. Então respire por mim, viva por mim, que tenha uma família por mim, enfim, né? E eu estava pensando esses dias, meditando em tantas outras situações que eu assisto, que para isso, gente, por exemplo, vamos dar, né? Uma vez eu ouvi de um médico o seguinte: eu tinha 30 anos e eu fui num médico assim que fazia uma análise de um todo, que geralmente o médico homeopata, o médico biofal, o médico que tem uma visão além de tudo, ele consegue te enxergar num todo, mas não apenas a sua doença física, ele quer saber a causa, qual o órgão que paralisou para que você desenvolvesse aquela questão, porque tudo são de causas emocionais. E ele falou para mim uma coisa muito interessante que eu penso que foi o que aconteceu com a Isabel. Ele falou: Helena, você tem 30 anos, isso na época, você tem 26 anos. Ele falou assim: você tem uma mentalidade de uma mulher de 60. Então, assim, o teu corpo, tua mente envelheceu e o teu corpo não. Como é que isso vai comportar você? Aí ele me colocou para fazer terapia, eu achei muito interessante. Eu sou de uma religião cristã, evangélica, né? Eu sigo a Jesus, eu entendo que Jesus para mim é o caminho, a verdade e a vida, mas o meu canal não é um canal que tá ligado à religião, eu tô ligado à espiritualidade, que você entende o que é real para você. Eu não tô aqui para te bater com relação àquilo que eu acredito, nem quero, eu quero que você descubra a sua verdade. Se um dia você se tornar evangélica, eu vou ficar também feliz. Eu quero que você seja feliz e se encontre como ser humano e como pessoa, assim como a Isabel Veloso
se encontrou. Então, se você observasse tudo que ela falava, cometeu erro? Ela cometeu erros, sim. Né? Eu acho que no afã de querer ganhar dinheiro, estruturar a vida dela, ela se aliançou com muitas coisas erradas, inclusive ela veio a público dizendo que ia pagar um por um. E quanto a isso, eu não estou aqui para questionar, mas eu vim falar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente da vida dela. Você acha mesmo, se você é uma pessoa que tem uma intelectualidade além, uma espiritualidade além, você acha que a mente dela, do jeito que era, assim, madura e para frente, e tinha uma realidade, uma consciência, era consciente de ter um filho, consciente de ter um marido, e sabia que um dia isso tudo ela poderia perder, mas o que era importante para ela era deixar um legado, um filho que pudesse falar dela, um marido que ela pudesse ter amor, uma família, uma irmã, uma mãe, um pai, independente, gente. Errar todo mundo erra, mas você tem noção do que uma menina de 19 anos ter uma mente madura de uma pessoa que parece que viveu uma vida inteira e conseguiu aprender? Como é que um corpo desse comporta uma mentalidade dessa? É isso que eu venho trazer para vocês aqui. O vídeo anterior eu falei sobre as pessoas descoladas da realidade, né, sobre o descolamento, e parece que agora aquelas pessoas estão ganhando dinheiro, estão surfando na onda, mas para mim continuam descoladas da realidade, né, que se eu fosse a família eu chegava junto e dava um salve ali e mandava cuidar ou ia me cuidar para ajudar aquelas pessoas. A outra voltou a sair, enfim, surfar na onda. Mas voltando para o caso dessa menina, ela morreu jovem, né, com uma doença que está aí, entre aspas, tanta gente nova já está tendo, né, que é o câncer, a doença de Hodgkin e outras coisas que foram causando. Ela tentou até o fim, ela lutou para viver mesmo sabendo que não havia mais possibilidade. Aí eu te coloco em xeque aqui, como um corpo tão frágil vai aguentar uma mente tão madura? É como se ela tivesse uma idade mental e ela vivesse numa idade mental de uma pessoa que amadurecesse 60 anos. Não é viver na velhice de 60 anos, mas vivesse emocionalmente de um mundo, de uma mulher que viveu muito. Como é que você acha que fica um corpo desse? Quando o meu médico falou para mim, quando eu tinha 30 anos, que eu tinha um pensamento de uma mulher de 60, ele falou: é preocupante porque você pode acelerar um processo de envelhecimento no teu corpo mais rápido do que o normal. Então você tem que viver como uma mulher de 30. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É óbvio que isso trouxe paz para ela, trouxe paz para a família dela, trouxe paz para todo mundo, para ela. O mais importante é que ela fez a partida, né? Ela foi para o caminho que ela escolheu, que ela crê que foi Jesus, e ela foi para lá, mergulhou no eterno, e para ela foi paz. Mas assim, ela precisou desenvolver uma habilidade, uma maturidade, uma habilidade com a vida e com a morte, encarar a morte como uma transcendência, como aquilo que é o cosmo, né? O que a gente chama, ela tinha uma cosmovisão espetacular. Será que a gente está preparado? Será que eu vivo num corpo? Será que minha mente é muito infantil para o meu corpo? Você está entendendo o desacordo? Por isso que existe essa medicina mais alternativa, existe a medicina integrativa, que te olha como um todo, e existe o ser humano que consegue ter uma visão além daquilo que é o físico. Nós não somos só isso aqui, nós somos pensamento. O nosso pensamento reverbera negativamente ou positivamente com relação à física quântica, né? Existe uma palavra na Bíblia que diz assim: como o sábio pensa no seu coração, assim ele é. Se você começa a amadurecer uma ideia, aquilo você vai se tornando, as nossas células vão internalizando como verdade. E foi o que ela fez. Ela amadureceu tanto que para mim ela não coube mais nesse corpo. Você consegue entender? O nível de maturidade dela estava além, transcendeu. Então não podia aguentar, gente, não podia, e foi um caso assim que mexeu muito comigo. Ah, mas ela fez, gente, eu não tô falando, todo mundo erra e todo mundo é humano, eu piso na bola todos os dias. E quantas vezes no meu dia eu tiver que pedir desculpas ou perdão a algumas pessoas, eu sou humana e vou pedir sim. Mas eu quero que você deixe aqui a sua opinião. O que você acha
desse pensamento psicológico e emocional que muitas vezes você está além do que o teu corpo pode suportar, que você pensa ou você é mais maduro ou mais infantil daquilo que o seu corpo. Você acha que isso não reverbera no teu corpo físico? Para mim foi o que aconteceu com ela. Ela estava tão além, tão preparada. E a última conversa que ela teve com o médico dela, né, que o médico que seguia ela, que estava com ela ali em todo o tempo, ele teve na UTI e como se ele estivesse liberando ela pelo grande feito da vida dela. Coisa de meia hora, ele foi chamado de novo lá dentro e o aparelho dela começou a bombear menos sangue e ali ela partiu. Então, assim, era como se ela precisasse ouvir que a missão dela foi cumprida. Então, eu quero dizer para você que a gente tem que estar preparada emocionalmente, a gente tem que se preparar emocionalmente, a gente tem que estar bem emocionalmente, porque a gente não sabe os reveses que vão acontecer na nossa vida, entende? O caso dela deixou um grande legado para mim enquanto pessoa, e eu só lembrei do Dr. Sérgio Henrique Garcia, que foi um médico maravilhoso que eu conheci no Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de visitar por anos, e ele já, lá no antes dos anos 2000, ele já pensava dessa maneira. E hoje, quanto mais eu penso nessa medicina integralista, homeopatia, biofal e seja lá o que for, a psicanálise, a psicologia, a espiritualidade, né? Você mergulhar numa fé sólida que te dê um caminho, que te dê amadurecimento, gente, não tem coisa melhor, tá? Então, um beijo, eu deixo aqui para vocês o que eu penso como psicanalista acerca do caso da Isabel Veloso, tá? Uma florzinha que deixou um exemplo de superação e o que a nossa mente pode nos preparar. Ela pode nos preparar para o pior e para o melhor. E o dela, para mim, eu vejo, dentro da minha pouco entendimento da mente humana, que ela se preparou para aquilo que seria o caminho dela. O corpo dela não reverteu e ela entendeu aonde a vida dela ia dar o grande start para o outro lado. Ela deixou tudo pronto, deixou uma ideia pronta, vendeu uma realidade maravilhosa, que é ter uma mente madura e colocar os pés no chão e viver esperando a única certeza da nossa vida, tá? Um beijo, uma ótima semana e deixa aqui seu comentário, que pra gente é importante. Meu vídeo não é monetizado, tá? Mas eu penso ser importante para que você entenda as reveses da vida, tá bom? Beijo, fica com Deus, até o próximo. E obrigada pelas visualizações do outro vídeo, tá bom? Beijo, até a próxima, bye bye!